Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus, na realidade um segredo espiritual. Eu digo segredo espiritual porque infelizmente há muitas pessoas que não têm enxergado aquilo que é óbvio e por conta disso, ministérios, famílias, sonhos e até projetos em que Deus esteve presente num determinado momento acabaram ruindo pela falta de reconhecimento de quem realmente é Deus por meio das nossas vidas. Eu quero dissertar sobre este tema, falando sobre esse segredo espiritual, esperando que o Senhor Deus, o nosso Pai, possa falar fortemente ao seu coração. Vou ler o que está escrito no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 14, que assim diz: Então o Senhor olhou para ele quem? Para Gideão, e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele, Gideão, respondeu a Deus: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor então disse a Gideão: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Queridos, o contexto desta história você pode ler com calma a partir do capítulo número 6 do livro de Juízes inteiro, a partir do versículo 1, conta que o povo de Deus fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o próprio Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Eles vinham de tempos em tempos e invadiam as lavouras, matavam o gado e deixavam um grande rastro de destruição. Então o povo orou a Deus, clamou a Deus para que enviasse ajuda, para que Deus pudesse trazer livramento a eles. E o Senhor então levanta Gideão. Quem era Gideão? Um dos juízes de Israel. E quando o Senhor o convoca para liderar um contra-ataque aos ataques dos inimigos, Gideão contra-argumenta a Deus, dizendo: Mas com que hei de livrar o povo? Meu Deus, Gideão aqui fala da falta de meios. Em seguida ele diz: Eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor da tribo de Manassés. Aqui Gideão coloca diante de Deus a sua incapacidade pessoal. Mas veja bem, aquilo que para muita gente hoje seria e até é interpretada por alguns como um sinal de falta de fé de Gideão, como uma fraqueza de Gideão, na realidade foi um ato de coragem, fruto de um alto reconhecimento, sabendo ele quem era e se posicionando diante de Deus, do Deus que tudo pode. E é isto que está faltando, queridos, em muita gente. Esta humildade de saber que nós somos seres humanos, mortais, e que vez por outras sofremos ataques. Existem situações adversas que são tão grandes que nós não temos condições de nos contrapor a estas situações. Invariavelmente, somos ensinados a bater a mão no peito, a declarar palavras de ordens que estão dentro da Bíblia, porém de forma descontextualizada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou avante porque o Senhor é comigo. Deus é poderoso. Mas as suas vidas não dizem ou não condizem com aquilo que eles declaram. Hoje nós somos proibidos, ainda que não explicitamente dito isso para nós, mas não podemos demonstrar angústia, não podemos chorar as nossas lágrimas por perdas, por uma situação extremamente difícil, ou até porque temos dúvida no nosso coração, porque aqueles que caminham conosco muitas vezes vão enxergar em nós fracos, débeis, pessoas incrédulas a Deus. E é exatamente isso que a palavra de Deus quer nos dizer. Menos de nós e mais de Deus.
Amados, nós vivemos um evangelho de ostentação, onde temos que parecer fortes, onde temos que demonstrar força, quando muitas vezes estamos em frangalhos por dentro. Às vezes eu vejo, e aqui não vai uma crítica, mas é uma realidade nua e crua, de pessoas em tribunas pregando, batendo no peito, como se fossem semideuses. Aliás, alguns se fazem como o próprio Deus. Certa vez eu li um livro do pastor Paulo Romeiro intitulado Supercrentes. E neste livro ele traz ali o retrato de pessoas que acabam se divorciando de Deus no sentido de andarem com seus próprios pés e acham que são super-homens, super-mulheres, enquanto Deus fica distantes. E quantos estão à beira do caminho, frustrados, porque outrora entraram por este caminho da autoajuda, da autoconfiança e pereceram à beira deste caminho. Quando nós temos que reconhecer cada vez mais aquilo que está em João 3,30, que eu diminua e que ele cresça, que eu, ser humano, seja nada e que Deus possa crescer, possa ser o meu tudo, cada vez mais. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Gideão se posicionou desta forma, mostrando a Deus quem era ele, ou quem ele se achava naquele contexto de dificuldade. E nós não vemos a reprovação de Deus, nós não vemos, mediante esta resposta que Gideão lhe deu, o apontar do dedo de Deus em seu rosto. Não, o Senhor disse: Gideão, eu hei de ser contigo, e você vai ferir os medianitas. E assim aconteceu. Gideão liderou apenas 300 homens, de milhares que se apresentaram a ele para a guerra inicialmente, porque Deus queria demonstrar a sua glória, o seu poder, diante de todo o povo de Israel. E é isto que Deus quer fazer através das nossas vidas. Glorificar o seu nome, evidenciar o seu poder, evidenciar a sua existência diante dos incrédulos. E muitas vezes nós ofuscamos a glória de Deus, queremos ser o próprio Deus e tomamos atitudes intempestivas, declaramos frases de efeito, manifestamos ali uma sensação de triunfalismo e então chamamos e atraímos a glória para nós. Mas isto não durará muito, porque quando Deus não está conosco, tudo que nós fizermos não prosperará. Infeliz do homem que confia no próprio homem. Triste, infeliz daquele que faz e confia no seu próprio braço. O salmista declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, do Deus dos exércitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 124, versículos 1 e 2 diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, ou seja, ele está querendo dizer, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse Deus lutando as nossas lutas, se não fosse Deus indo à nossa frente, se não fosse Deus, aleluia, manifestando o seu poder em nossas vidas, o que seria de nós? Ei, você que me escuta, você que está orgulhoso demais para achar que é alguém, menos, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, reconheça quem você é, para que Deus se manifeste em sua vida e te mostre quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Não há vergonha nenhuma em declararmos a Deus aquilo que nós estamos sentindo, a nossa dúvida, muitas vezes as nossas fraquezas e aquilo que sentimos na nossa alma e nos faz chorar. Você não tem que estar sempre sorrindo, não.
Mas cuidado para quem você diz as suas coisas. Cuidado para quem você abre o seu coração. Diga a Deus. Embora ele já saiba, mas diga a Deus. Salmo 103, versículos 14 e 15, assim dizem: pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Como a flor do campo, assim floresce, e passando o vento por ela, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Aqui, o salmista está falando sobre a nossa limitação. Ele está falando sobre a nossa falibilidade enquanto seres humanos. Ele está falando como vacilantes que muitas vezes nós somos. Diga a Deus, quem é você? Declare ao Senhor as suas limitações. A Bíblia diz, aleluia, aquele que se humilhar diante das potentes mãos do Senhor, ao tempo de Deus, Ele mesmo o exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo ou provérbio de número 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: e esta deve ser a nossa postura diante das nossas guerras, das nossas batalhas, das nossas aflições. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, amados, está faltando mais, como eu disse no começo, João 3,30 nas nossas vidas. Nós diminuindo e Deus crescendo. Nós cada vez menores e Deus crescendo. Nós cada vez menos e Deus cada vez mais. Aleluia! Termino dizendo aquilo que o apóstolo Paulo declarou no momento em que ele mesmo diz: orei ao Senhor para que me livrasse de um espinho na carne. E orei 3 vezes. E a resposta de Jesus para mim, isto está no livro ou na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Jesus dizendo a ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cuidado, todas as vezes que você começa a se sentir muito, quando vem aqueles sinais do seu superego, querendo dizer para você mesmo que você é alguém importante, logo após vem o perigoso sentimento de independência de Deus, que acontece quando nós queremos, a partir daí, andar sozinhos. Nós deliberamos sobre o que vamos fazer. Nós declaramos sobre a vida de pessoas aquilo que nós pensamos. E começamos então a nos sentir autossuficientes. Cuidado. Gideão, no momento de extrema adversidade, ele declarou a Deus, repito, aquilo que para muitos era um sinal de fraqueza, mas que a palavra nos mostra, o Espírito Santo nos revela, que foi um confessar das impossibilidades humanas que ele tinha, mas para que Deus pudesse então prevalecer, para que Deus pudesse então manifestar a sua glória. E assim aconteceu. Que nós possamos tomar esta verdade para as nossas vidas. E esse é o segredo espiritual, concluo, para muita gente que não está enxergando esta verdade. Que Deus possa crescer, que Ele possa ser glorificado através das nossas vidas, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus tão grande e maravilhoso, mas que nos ama intensamente. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Que a sua vida, que a minha vida manifestem a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau!